Antes de continuar com o vídeo, eu preciso te fazer um convite muito especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, aqui nos comentários. Esse link é para você se inscrever no evento Protocolo Supere a Depressão, que é um evento online totalmente gratuito, sem pegadinha, que vai acontecer nos próximos dias. Nesse protocolo você vai aprender um passo a passo de como você pode superar a depressão, voltar a ter a vitalidade, voltar a ver o colorido na vida, ter prazer nas coisas simples através de técnicas práticas, naturais e que são consideradas o padrão ouro de tratamento no mundo inteiro. Então não perca essa oportunidade, clica aqui no link abaixo do vídeo, entre no grupo de WhatsApp para você receber todos os materiais exclusivos, tem muito PDF e agora bora continuar com o vídeo. Imagine dois jovens que se formaram em Direito na Faculdade de Medicina da USP, no Largo São Francisco, e os dois eram brilhantes, tinham 25 anos, foram contratados pelo maior escritório de advocacia do país. E aí, depois de 20 anos, eles se encontram, um encontro aí de tudo. Um deles era sócio do escritor, um dos sócios estava com patrimônio acumulado ali de, mais de 4 milhões de reais. O outro era um gerente local e ele estava endividado. Foi com uma dívida pequena, mas ele estava endividado. A diferença entre um e o outro foi que o segundo teve um quadro de depressão muito maltratado, enquanto o primeiro não teve. Depressão causa pobreza, depressão causa perda de dinheiro, enquanto também pobreza causa depressão. E é essa relação que eu vou explicar nesse vídeo. Pobreza causa depressão, sim, mas é impossível você melhorar a sua renda caso você esteja num quadro depressivo não tratado. Eu vou explicar essa relação e eu vou mostrar como que você pode mudar essa história caso você esteja num quadro depressivo a partir de hoje. Então não perca esse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de levar informações e soluções para você, para lidar com os desafios relacionados ao dia a dia, desafios relacionados a problemas com a nossa saúde mental e poder superá-los, superando a sua qualidade de vida, a sua capacidade de trabalhar, de se relacionar e fazendo com que esses desafios sejam somente uma parte muito curta na sua história e não a sua história completa. Se você quer saber mais sobre saúde mental de um jeito correto, de um jeito científico, mas de um jeito prático, que te leve soluções que você pode aplicar na sua casa e que deem resultado, já segue o canal, curte o vídeo. Depois, se você não gostar, você pode deixar de curtir, porque essa informação precisa chegar para muita gente, uma vez que nós estamos vivendo o maior colapso em saúde mental da história. Temos informações, às vezes, que não são tão confiáveis na internet. Bom, mas vamos lá. Depressão e questão financeira, né? O mais óbvio é a gente pensar que, bom, a pobreza causa depressão e uma vez que eu tenho depressão e não tenho dinheiro, eu não tenho como ter um tratamento de qualidade e isso vai ser um ciclo que não tem saída. Esse pensamento, todo pensamento que não tem saída, que não te gera uma solução, é um pensamento que provavelmente ele é movido pela depressão, tá? Porque eu já te adianto uma coisa, viu? Não tem psiquiatra para as pessoas no mundo inteiro. Existe um colapso, você não consegue ter um psiquiatra de qualidade se você morar em Nova York, se você quiser ir no hospital de Massachusetts, você vai ter que esperar uns 3 meses. E isso é verdade, né? Falta pelo menos 11 mil psiquiatras nos Estados Unidos para dar conta da população inteira se todo mundo tivesse dinheiro para pagar. Então, não estou dizendo que aqui no Brasil seja mais fácil, estou dizendo assim, que realmente existe uma escassez mesmo. Então, existe formas de você conseguir melhorar mesmo que você não tenha como passar por uma consulta super cara com um psiquiatra ou ter um remédio super inovador, até porque a depressão ela é uma doença da neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Áreas do seu cérebro relacionadas à parte de prazer, à parte de conseguir tanto sentir quanto antecipar o prazer, a parte de concentração, de execução, elas estão desligadas, enquanto partes que estão relacionadas a um pensamento interno, um pensamento que fica procurando as causas do porquê você se sente assim, pensamentos que ficam remoendo todos os seus erros do passado, pensamentos que ficam trazendo os porquês, tudo aquilo que você fez e que deveria ser diferente, que a sua vida de fato está errada por conta de uma série de acontecimentos que não tem o que fazer. Esse circuito ele está hiperativado. Então isso de fato é o que causa do ponto de vista biológico a depressão. Ela não é só isso, obviamente, né, mas isso é a consequência
consequência de uma série de fatores que vão sendo, série de ataques que você vai sofrendo na vida. Pode sofrer ataques devido a, por exemplo, você ter uma infância muito difícil, com muita privação de coisas básicas. Isso é um ataque, isso produz efeitos inflamatórios. Um ataque através de famílias abusivas, famílias tóxicas. Você pode ter sofrido um abuso físico, um abuso sexual. Isso é um ataque que produz componentes inflamatórios no seu corpo. Você fica num estado de estresse crônico. Você pode ter sofrido bullying, você pode ter sofrido uma série de agressões na sua vida. E tudo isso vai se somando até que isso modifica a química e isso quebra a barreira hematoencefálica do seu cérebro. Isso faz com que você entre nesse ciclo em que a parte da execução e a parte da antecipação de prazer, de sentir o gosto e de lembrar que você é capaz de produzir coisas positivas, isso fica desligado. Isso é basicamente um resumo extremamente simplificado do que é a base biológica da depressão. Então, isso explica por que você com depressão não consegue pensar direito, não consegue executar as coisas direito, não consegue antecipar que pode ter algo melhor no futuro, e todo pensamento que fica vindo, ele é um pensamento que vai produzir um sentimento de culpa, um sentimento de que você é incapaz, de que você é inútil, um sentimento de que não tem saída, um sentimento de desesperança. E isso eu digo para você, isso é falso, isso é devido ao quadro depressivo. Eu sei que essa explicação pode parecer algo que você nunca ouviu falar. Você deve ter ouvido falar da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, ou enfim, do glutamato. E todas essas coisas são importantes? Sim, elas são importantes. Eu conheço elas porque eu sou psiquiatra, prescrevo remédio, eu não acho que eles são ruins, não são. Mas eles são o quê? Eles são intermediadores que fazem com que essas áreas possam se ativar ou não. Só que eles sozinhos não conseguem fazer a área ativar. Eles são facilitadores de você ter comportamentos que fazem com que essas áreas se ativem. Como assim? A neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se remoldar e conseguir reativar essas áreas, conseguir inibir as áreas da angústia, as áreas relacionadas à culpa, relacionadas ao sentimento de incapacidade. Você tem isso dentro de você, você tem essa capacidade de autocura. Isso ele é mediado pelo comportamento, ou seja, comportamentos repetidos são a única forma com que o nosso cérebro consegue criar novas conexões, são chamadas de sinapses, que são conexões elétricas que fazem com que essa área fique forte, fortalecida. E as medicações, a química, tanto a química dos antidepressivos, quanto a química da cetamina, quanto a parte biológica de um ECT, tudo isso serve para facilitar esse tipo de trabalho, esse tipo de treino. Isso é o tratamento da depressão. Então a depressão, na verdade, é tratada através de treinos que você faz para religar essas áreas. E isso que é o que seria a psicoterapia para a depressão, que seria você treinar especificamente, ligar essas áreas, enquanto a medicação em casos que são casos raros, casos que são muito precisos, ela vai entrar como um facilitador. Por que eu digo isso? Porque às vezes o remédio pode atrapalhar e pode dar efeitos colaterais. Só que o que vai manter você bem não é o remédio, é sim você ter esse tipo de ação antes de você ter a sensação. Isso parece uma coisa ilógica, eu sei, mas quanto mais você agir antes de sentir, mais você está reforçando essa área e mais você está perto de conseguir superar a depressão e resgatar essa parte de pensamento, de concentração, de tomada de decisões que está prejudicada. Então, resumindo, tudo que você passou de privações na sua vida, isso colaborou para causar a sua depressão. Só que não é isso que mantém a sua depressão andando. O que mantém andando é a paralisação que ela causa, que você fica sem ter energia para fazer as coisas, e a ruminação, você ficar preso em pensamentos que perguntam o porquê isso aconteceu, pensamentos que ficam procurando erros no passado, ficam procurando soluções no passado do porquê você está deprimido. E são pensamentos que sempre vão acabar em sentimentos de culpa, de falta de esperança, de inutilidade. Então a ruminação e a paralisação são os nossos maiores inimigos. Então,
Então, na verdade, se a gente pensar desse jeito, a gente vai conseguir ver esse tipo de imagem que vai aparecer aí na tela, que é uma imagem de um relatório que teve, né, um relatório de 2020, muito bom, aliás, está aqui a referência, em que ele coloca como que é esse ciclo, né, da depressão e da pobreza, ou seja, na verdade, a falta de produtividade, você não consegue produzir bem, ninguém consegue produzir bem com depressão. Você fica com menos capacidade de trabalhar, você pode ser demitido e ter menos oferta de trabalho. Você pode começar a ter crenças de que você não consegue fazer as coisas e você tem uma dificuldade em tomada de decisões. Tomar decisão fica impossível para quem tem depressão. Por quê? Porque tomar decisão gasta uma energia brutal do nosso córtex pré-frontal, que é uma parte que consome muita energia, muita glicose, ela está desligada. Então isso faz com que você tenha menos capacidade de trabalhar, ou que você possa até não conquistar cargos que sejam compatíveis com o seu QI, com o seu potencial, ou até que você possa ser demitido. Isso, com certeza, vai fazer com que você tenha uma perda de renda. Só que aí a perda de renda, e mesmo que você tenha vivido nisso, isso vai trazer mais preocupações com a sua segurança, preocupações, você vai ter menos cuidados com a sua saúde física, porque custa caro isso. Você vai ter mais condições de ter abusos na infância, você vai ter mais risco de sofrer violência, de ter crimes, por conta mesmo de moradia, de locais onde não são seguros. Você vai ter um rebaixamento de status social, isso é muito agressivo para qualquer ser humano. E isso faz com que, de fato, a depressão ela fique mais intensa. Então, existe esse ciclo. Sim, a pobreza ela é uma causa de depressão, só que ela também mantém a depressão. Uma vez que você está em depressão, você não consegue sair disso, você não consegue ter uma renda, você não consegue atingir o potencial intelectual e produtivo que você tem. A ideia é que não é justo você ter passado por isso, se você teve essas privações, não é justo isso. E isso pode ter sim colaborado, só que a cura da depressão não está no seu passado, ela está no seu presente, no seu futuro. Por isso tem uma frase que eu gosto muito, que é: para você vencer a depressão, você tem que abandonar qualquer esperança de ter um passado melhor. Eu sei que isso parece meio controverso, mas por quê? Porque a depressão faz você ficar preso no passado, procurando por quê. Cada vez que você faz isso, você está ficando cada vez mais preso na depressão, você está reforçando, você está alimentando a depressão. Ela é como se fosse um monstro, um parasita que se alimenta dessa ruminação do passado e da paralisação, ela se alimenta disso. Então, não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que a gente, entendendo o nosso inimigo, a gente consegue saber quais são as armas para a gente vencer. Mas sim, a pobreza está associada à depressão, e nós temos então essa figura aqui que é desse estudo. Nós temos aqui também esse tipo de imagem, que é do mesmo estudo também, vocês podem ver, eu traduzi, ou seja, problemas de saúde mental, eles dificultam você ganhar dinheiro. Então qualquer problema de saúde mental vai atrapalhar a sua parte de concentração, qualquer um que seja, tá? O pessoal fala de TDAH, mas a depressão acaba com a concentração muito mais do que o TDAH. Quadros de ansiedade, quadros de insônia, faz com que você tenha dificuldade tanto em ganhar dinheiro, em administrar o dinheiro fica difícil, você tem dificuldade em controlar gastos, você às vezes tem uma dificuldade até em olhar as contas, né? As contas ficam em cima da mesa, você não quer nem ver, porque aquilo vai ser doloroso e vai ser aversivo para você. Tem muitos pacientes que fazem isso, fica ali acumulado a pilha de contas e aí não paga porque aquilo é doloroso e a pessoa não quer entrar em contato, e fazer aquele esforço é muito difícil. Então isso é causado por problemas de saúde mental. A depressão causa isso, não é sua culpa. Isso faz com que você tenha mais dificuldades financeiras. As dificuldades financeiras causam estresse, causam ansiedade, causam uma diminuição, enfim, né, de qualidade de vida. Você tem dívidas, você fica com falta de itens essenciais, você fica basicamente com mais preocupações financeiras, e isso piora os seus problemas de saúde mental. Então esse ciclo é um ciclo vicioso muito maléfico, só que nós conseguimos quebrar esse ciclo. Só que é importante entender que isso faz parte. E a gente ficar preso no passado, preso na ideia de que, puxa, eu não tenho dinheiro, logo isso quer dizer que eu não vou conseguir nunca um tratamento, então eu não tenho o que fazer, eu vou ser deprimido para sempre. Isso
isso é a voz da depressão. E eu não estou dizendo que a sua vida tenha sido fácil e que você, de fato, esteja numa condição boa. Não estou dizendo isso. Estou só dizendo que se você entrar nesse pensamento, você está comprando a ideia da depressão. Você não vai sair dele, ele não vai te deixar ter solução. Eu garanto para você que tem como você sair dele, passo a passo, você reconstruir a sua vida e você conseguir fazer com que você tenha a capacidade de trabalhar e reverter essa parte financeira. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil, não é uma cura mágica, mas isso é possível, isso é o tratamento, isso é o meu trabalho, tá? Então é importante você saber disso e você não acreditar nisso, saber que isso é a depressão. Mas, de fato, é verdade, existe sim essa relação. Tanto é que aqui, alguns dados, pessoas com dívidas problemáticas, dívidas importantes, elas têm muito mais chance de ter problemas de saúde mental. Então, isso é uma realidade, sim. E metade das pessoas, cerca de 46%, que tem, na verdade, dívidas problemáticas que eles colocam aqui, isso aqui é do mesmo estudo, de fato, elas vão ter algum tipo de problema de saúde mental. Então, ter problemas financeiros causa, isso sim causa. Por outro lado, 1 em cada 5 pessoas que tem uma condição de saúde mental, que tem depressão, que tem ansiedade, que tem transtorno bipolar, que tem insônia, que tem algum quadro relacionado a um problema de saúde mental, 1 em cada 5 vai ter uma dívida que eles chamam de dívidas problemáticas, são dívidas importantes. Então, um problema de saúde mental faz a gente se endividar. Isso independentemente da sua inteligência. E as pessoas com problemas de saúde mental têm 3,5 vezes mais probabilidade de estarem endividadas do que as pessoas que não têm. Então, é uma coisa cruel mesmo. Sim, mas a gente pode começar a reverter isso com base naquilo que a gente tem controle, tá? Aqui tem até essa pesquisa, que é uma pesquisa de uma revista chamada Money and Mental Health, na verdade, porque é um assunto que é discutido no mundo inteiro. Então, 72% eles falaram que os problemas de saúde mental pioraram a sua situação financeira. Então, pobreza causa depressão. Impossível você sair de um estado de privação econômica caso você não trate a depressão. Eu não estou falando aqui que eu sou psiquiatra, que eu quero que você tenha dinheiro, que você me falar que, nossa senhora, então ele está dizendo que a depressão é a causa porque ele quer que eu pague a consulta, que eu gaste dinheiro nisso. Não é. É porque não tem como você achar uma saída se você não sair da depressão. Porque ela não deixa você raciocinar, não deixa você tomar decisões, ela tira a sua capacidade de trabalho. Então, o primeiro passo, sua primeira prioridade é tratar a depressão. Eu não estou dizendo isso porque eu quero o seu dinheiro. Estou dizendo isso porque isso é comprovado e é comprovado mundialmente. Vamos dar uma olhada. Na verdade, o que acontece? Então, esses são dados da OMS, tá? Pessoas com depressão, elas têm normalmente 3 a 5 dias de afastamento do trabalho por mês. E aí, no ano, isso dá mais ou menos 22 dias de ausência de trabalho, a pessoa falta mesmo. Aqui tem um relatório do Global Burden of Disease, que também é da OMS, é um negócio que, enfim, eles fazem para ver o peso das doenças, o quanto que as doenças elas afetam em termos de capacidade de trabalho mesmo, E aí eles colocam aqui de 15 a 30% das pessoas com depressão, mesmo que elas não faltem, ou seja, mesmo sem ter absenteísmo, que é faltar, quando elas estão no trabalho, elas produzem 15 a 30% menos do que as pessoas sem depressão. Como é que eles medem isso? Tem várias formas de medir, viu? Tem alguns aparelhos, isso foi feito pelos japoneses, que são bons nisso, de conseguir traquear o olhar da depressão e ver aonde ela está olhando na tela do computador e ver que a pessoa não está fazendo nenhum tipo de trabalho que seja focado, que seja produtivo. Então, isso de fato existe essa métrica. 15 a 30% da sua produtividade, mesmo quando você está no trabalho, ela é menor. Isso faz com que aconteça aquilo que eu contei no começo. A pessoa ela tenha menos promoções, ela consiga alcançar menos do que a capacidade intelectual, a capacidade cognitiva dela permite alcançar. Então, a depressão de fato faz com que você perca a capacidade de executar coisas no mundo. Isso é cruel. Eu considero a pior doença que existe. Ela tira a sua capacidade de ter prazer e tira a capacidade de você executar. Só que você não deve acreditar que isso é quem você é. Isso é esse quadro maléfico, isso é reversível. Tanto é que isso é estudado da
OECD, que na verdade é basicamente uma organização aí, enfim, países que têm maiores economias, eles colocam também que tem 20% de produtividade em casos moderados e graves, ou seja, mesmo estando no trabalho você produz 20% a menos. Isso faz com que a chance de você ter um sucesso na carreira menor e a chance de você perder o emprego seja maior. Isso não é sua culpa, mas isso acontece. E aí, uma vez que você está sem emprego, a chance de você conseguir outro é mais difícil ainda. Mas a gente consegue reverter isso, porque o nosso cérebro tem uma capacidade infinita de se remodelar, que é chamada de neuroplasticidade. Isso é feito através de técnicas específicas, não é uma coisa de uma hora para outra, mas é isso que faz com que a gente consiga tratar. Essa é a base dos tratamentos em saúde mental. Vamos aqui, na verdade, então, aqui mais alguns dados para você saber que, assim, se isso ocorre com você, você não está sozinho. Isso ocorre com todo mundo que tem depressão. Isso não é sua culpa, não é porque você é incompetente, tá? 20 a 30% a mais com saúde em geral, não só com remédios psiquiátricos, não só com remédios relacionados, não só com consultas com psicólogos, não só com consultas com psiquiatras. Elas gastam 20 a 30% a mais com saúde geral, porque a depressão, de fato, ela tem um componente inflamatório importante. Você fica mais doente, você passa mais no hospital, tem mais risco de diabetes, mais risco de pressão alta. E aqui tem, né, um estudo que, de fato, foi um estudo feito pela Universidade de Harvard, um estudo no Canadá, e eles foram acompanhando pessoas, né, ao longo de vários anos, acho que, se não me engano, foram 10 ou 11 anos, e assim, eles viram que a pessoa, na verdade, quando elas não tinham depressão no começo, mas quando elas começam a ter depressão, no ano que elas têm, elas perdem 4.500 a 5.000, na verdade são dólares, né? Eu converti em reais, mas elas perdem 4.500 a 5.000 dólares no primeiro ano depois do diagnóstico. E caso ela não seja tratada, ou seja, maltratada, ela vai continuando perdendo 730.800, aqui eu coloquei reais, né? Para converter, mas enfim, por ano. Ela vai perdendo isso de renda. Por quê? Porque ela vai tendo menos promoções, ela vai tendo menos bônus, ela vai conseguindo ascender menos na carreira. Então, no ano que ela tem depressão, ela tem esse baque, essa perda de 5.000 reais, mas ela vai continuando perdendo ao longo do tempo 730.800 dólares, ou seja, ela vai deixando de ganhar isso. E ela vai gastando mais com saúde. E a saúde é algo cuja inflação, né, aqui no país nós temos esse problema, a inflação de saúde é muito maior do que a inflação em outros tipos de insumos. Não que a inflação esteja boa no país, não está, mas a inflação em remédios, em outras questões de saúde, ela é maior. Isso causa um quadro maléfico. Então, esse daqui é o estudo, né, que eu destaquei aqui, homens com depressão e mulheres com depressão, né? Então, as mulheres com depressão são essa linha azul aqui mais grossa, homens são essa linha marrom mais grossa, enquanto os outros são sem depressão. Então, no ano que teve o diagnóstico, que é essa linha aqui, ou seja, 2 anos antes elas já começaram a ter algum tipo de perda, porque provavelmente já tinham alguns sintomas leves que não tinham sido diagnosticados, tinham passado despercebidos. Aí no ano que teve o diagnóstico, elas tiveram um baque maior em termos de queda de rendimento. Isso são pessoas da mesma empresa, ou seja, são pessoas que tinham o mesmo nível econômico previamente. E aí o que acontece? Isso foi aumentando, foi alargando ao longo do tempo. Para homens foi alargando muito mais aqui. Então, isso foi aquilo que eu mostrei, foi 5.000, né, de baque na hora, de 5.000 igual 4.500, mas houve continuamente uma perda de renda depois, caso a depressão não fosse tratada. Por quê? Porque ela vai progredindo. Mas aqui, de fato, é uma planilha que eu fiz com base em todos esses dados de quanto que se perde, que eu fiz junto com o ChatGPT, e aqui você pode calcular com base no seu salário o quanto que você vai gastar por ano, isso sem contar a inflação. Então aqui, por um salário de R$3.000, você tem por mês, na verdade, você tem uma perda devido a faltas, né, de R$150, você tem uma perda de falta de produtividade, ou seja, imagina que você é autônomo, você vai deixar de produzir o equivalente a R$300, você vai ter custos com terapia, enfim, e com consultas com médicos com R$240,
tá? Colocando uma média do país. E você vai ter um gasto em medicamentos de R$120. Isso quer dizer que no mês você tem R$810 de gastos com depressão. Que isso dá, por ano, 9.720. Isso com você com um salário de R$3.000. Isso sem contar a inflação. Por quê? Porque a cada ano vai subindo o preço das coisas. Sobe o preço da consulta, sobe o preço dos remédios e isso sobe mais do que sobe o valor do salário, que é menor. Agora, isso também é proporcional à sua renda. Se você tiver uma renda maior, você vai gastar mais. Então, por exemplo, se você tiver R$5.000 de renda, você vai ter um gasto mensal de R$1.350. Você vai ter um gasto anual de R$16.200 e isso vai aumentando de acordo com a inflação, enquanto o salário você vai tendo cada vez mais perdas relacionadas ao salário por conta de falta de produtividade mesmo, tá? Então aqui é uma calculadora, enfim, pedir para o ChatGPT fazer com base no que a gente sabe de dias que a pessoa falta, quanto que ela perde de produtividade, o preço das medicações. E se a gente for considerar a inflação, isso vai fazendo com que a pessoa acabe contraindo dívidas. Por quê? Porque a conta acaba não fechando. Ela começa a gastar mais com isso do que ela começa a ganhar. Isso também foi feito, né? Eu fiz isso, esse cálculo, né? Através do ChatGPT, acaba acontecendo isso daqui, ó. Calculei com uma inflação de 6,5% ao ano do valor dessas consultas, né? Então, isso daria mais ou menos as pessoas sem depressão, com base, né? Vamos, aquele exemplo que eu dei, né? Com base no salário inicial, eu coloquei aqui um salário inicial verdinho, ao longo de 20 anos, né, que foi o exemplo que eu dei. Aí, homens sem depressão, eles teriam esse patrimônio acumulado aqui, né, que seria um patrimônio aí, sei lá, de 1.400.000, 1.600.000 em 20 anos. Enfim, eu coloquei um número X de salário lá normal. Só que os homens com depressão, eles teriam um salário, só que eles teriam essa dívida acumulada. Por quê? Porque a inflação ela vai subindo e ela vai corroendo o quanto que a pessoa vai tendo de renda, a pessoa vai tendo menos renda e a inflação vai corroendo, vai aumentando mais e tendo mais gastos com saúde, caso, claro, a depressão não seja bem tratada. As mulheres sem depressão, elas têm um ganho menor, porque tem uma disparidade de salário, sim, mas e as mulheres com depressão, elas também têm uma dívida maior. Existe uma questão, enfim, impulsiva de gastos, mas também existe uma questão com os homens, ou seja, ao longo de 20 anos, o que acontece é que essas pessoas elas ficam endividadas por conta da depressão. Ela corrói o salário da pessoa. Basicamente, isso foi um cálculo que eu fiz no ChatGPT, depois posso mostrar para vocês, com base numa inflação dos tratamentos que é maior do que o ganho, que é maior que a inflação de outros produtos em si. Então isso é injusto, sim, é muito injusto. Agora, por isso que eu digo que assim, eu não estou falando isso porque eu quero convencer você a falar, nossa, então tratar a depressão é mais importante, não sei o que. Não, mas é mais importante para você conseguir ter renda, para você conseguir recuperar a sua capacidade de produzir, de fato de conquistar as coisas, né? Que a gente não quer só, não é só produzir, é para a gente poder sentir que a gente é útil e produtivo. Então, tratar a depressão é uma coisa que dá dinheiro para você. Agora, você não precisa acreditar em mim, você não deve acreditar em mim. Por quê? Porque eu tenho que provar isso. Então, aqui está a evolução, né, que eu coloquei também no ChatGPT, entre, né, ao longo de 20 anos, aquele exemplo que eu dei. Então, homens, né, que têm o mesmo salário, com depressão, sem depressão, com base nesse dado, tem essa disparidade de salário. Por isso que, enfim, um exemplo que eu dei, que, enfim, é um exemplo fictício, mas tem uma disparidade importantíssima de quanto que a pessoa consegue ter de patrimônio acumulado, né? Bom, mas olha só que interessante, isso aqui é da Forbes, Forbes que é uma revista que mexe com dinheiro, né? Por quê? Porque isso é um problema para a pessoa, só que se começa a acontecer com muita gente, isso é um problema para quê? Para a empresa. Por quê? Porque a empresa vai quebrar, as pessoas não vão conseguir trabalhar. Então aqui é um estudo aqui é da Forbes, tá? Então não é uma revista, né, que é para passar a mão na cabeça, não, é uma revista focada em finanças, tá? Então aqui, ó, podem ver que outros estudos descobriram que empresas que investem
em soluções de saúde mental de alta qualidade, elas têm uma economia de $2.300, né, por pessoas em gastos de plano de saúde, ou seja, a pessoa ela gasta menos em termos de visitas médicas, né, então eles precisam pagar menos, e elas têm uma redução de 15 a 27% do presenteísmo. Quer dizer o quê? Que a pessoa produz mais, ela produz 15 a 27% mais do que ela produzia antes, né? E ela tem 2 vezes mais retenção de funcionários, ou seja, tem 2 vezes menos, basicamente, de funcionários que são demitidos. Então isso daqui é uma coisa interessantíssima para a empresa investir. E eu sei que as empresas deveriam investir nisso. Aqui a gente está tentando, estamos começando a ver. Mas aqui é o negócio que eles colocaram para a empresa, ou seja, eles colocaram aqui para mostrar que para a empresa, se eles investirem em tratar a depressão com um tratamento de alta qualidade, eles vão fazer com que a pessoa gaste R$2.300 a menos, com que ela produza 15 a 27% a mais e ela tenha 2 vezes menos chance de ser desempregada. Ou seja, isso é uma coisa vantajosa para a empresa. Se é vantajosa para a empresa, isso é vantajosa para você também. Tá? Claro que a Forbes é uma coisa empresarial, e aqui até a pessoa que escreveu colocou: esse tipo de ROI em qualquer intervenção de saúde física na população é inédito na minha experiência, ou seja, esse ROI é o retorno sobre investimento. Isso é o maior retorno sobre investimento, né, que essa pessoa que escreveu, ela já viu em qualquer intervenção de saúde física. Se você tratar diabetes, se tratar pressão alta, se você tratar qualquer outra coisa, você não consegue ter uma melhora de rendimento tão alta quanto se você tratar um quadro de depressão. Isso daqui está na Forbes. Então, assim, isso é uma ótima notícia. E aqui, de acordo com a OMS, mas isso daqui foi um estudo feito pela Deloitte. Deloitte é outra empresa que também faz consultoria, não é uma empresa que é do bem, assim, o pessoal está focado em finanças, não pode dizer que é do mal também, mas isso daqui é uma coisa que foi feito por essas empresas, por essa consultoria aqui, mas isso é para os governos. A cada R$1 que o governo gasta no tratamento de problemas de saúde mental comuns, no caso depressão deles, ele tem um retorno de R$4 em termos de saúde e de produtividade. E isso não é questionável, isso é um dado que você encontra em qualquer lugar. Digite na internet, coloca ROI do tratamento de depressão. É 1:4, ou seja, a cada R$1 que você gasta, você ganha R$4 em termos de saúde e de capacidade de produção. Isso serve para as empresas, mas isso serve para você também, tá? Não estou dizendo que então você deve gastar dinheiro porque você tem, não, você tem que gastar dinheiro com alguma coisa que vá ser de qualidade, obviamente, né? Então, assim, eu estou dizendo que não é justo, que de fato passar por dificuldades financeiras causa depressão, sim, mas se você tem depressão, você vai piorar cada vez mais a sua condição financeira. Só que se você tratar a depressão, você vai ter um retorno de 4 vezes o valor que você investiu. Isso é um dado que não é questionável e isso vale muito a pena, ou seja, é possível reverter e a prioridade tem que ser tratar a depressão, não porque é a minha especialidade, eu quero ser dinheiro, não é por isso, é porque não tem como você conseguir dinheiro de outra forma se você não reativar essas áreas do cérebro. Isso é uma coisa que é feita por países, por organizações financeiras. Vale a pena você investir primeiro na depressão. Isso traz para você 4 vezes mais renda, tá? Aqui algumas dicas para você lidar no trabalho, mas não é que isso vai resolver, isso são dicas enquanto você não está tratando a depressão. Porque se trata de depressão, você vai ter uma recuperação. O objetivo é que você recupere isso, tá? Então, assim, uma coisa que é difícil na depressão é você lembrar das coisas e lembrar da ordem das coisas. Também é muito difícil você reter as informações que as pessoas falam para você. Então, assim, umas dicas. Então, começar, você vai ter que fazer listas e ter agenda. Eu recomendo comprar umas 4 agendas. E você vai usar uma de cada vez. Mas por que comprar 4? Porque você vai perder as agendas. E tudo bem. Isso é normal, é depressão, você vai se perdoar. Por quê? Porque a gente já sabe. Então isso não... Você tem direito de errar, você vai errar da forma correta, tá? Então é para errar, tá bom? Então você vai comprar 4, só que você vai usar uma de cada vez. Só que você compra 4, você vai perder. Se você não perder, ótimo. Mas assim, provavelmente você vai perder. E já é esperado isso. Então se você perder, já é esperado. É da depressão. Mas aí você vai começar todo dia com uma lista. Só que é importante você começar primeiro com uma lista do que você já conquistou. Você já conquistou do quê? Em termos do seu dia. Se você conseguiu, tem uma série de outras, outras rotinas que são importantes,
que eu vou orientando para vocês. Tem um evento chamado Protocolo Supere a Depressão, que é um evento gratuito que eu faço, um mapa todo o tratamento, que é o melhor tratamento que existe para a depressão, com base nas evidências atuais, na minha experiência. Isso é totalmente gratuito. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se tiver próximo de ter, eu faço poucas vezes por ano isso, mas faço desde 2019, que é totalmente gratuito. Você sai lá com um plano do melhor tratamento que tem, além de várias estratégias de suplementos, estratégias para você aplicar na hora, ter uma melhora imediata e ter uma melhora a longo prazo também. É um evento gratuito. Se você está vendo esse vídeo e estiver perto de um desses eventos, vai ter um link aqui embaixo do vídeo. Clica nesse link, se estiver aberto, se inscreve, é gratuito, não tem pegadinha no final, tá? Eu tenho um tratamento digital para depressão, que é um tratamento baseado em evidências, que tem a mesma evidência de você fazer um tratamento com os melhores psicólogos do mundo, mas você não precisa entrar nesse tratamento, tá? Você pode fazer o evento, esse evento é gratuito, e você vai sair de lá com um plano do melhor tratamento que tem para você poder avaliar o seu médico, o seu psicólogo, e você poder ter estratégias para você empregar na prática. Então, isso vale muito a pena porque está organizado, informações organizadas na internet hoje são muito difíceis, tá? Então, se tiver aqui embaixo, se tiver interesse, se fosse você, me inscreveria, é gratuito e não vai ter pegadinha, tudo bem às claras, tá bom? Então você coloca aquilo que você já conquistou, que você vai ter outras coisas, você já levantou, se você levantou no horário, você programou, se você, por exemplo, enfim, conseguiu pegar um pouco de luz do sol na retina, se você conseguiu comer uma alimentação X, Y, Z, enfim, se você não conseguiu, não tem problema, você vai começar com a lista do que você já conquistou. Por quê? Porque é importante você lembrar disso e anotar faz diferença, anotar no papel, você pegar o seu polegar no papel e anotar. Por que isso? Porque o nosso polegar ocupa uma área gigantesca do nosso cérebro e isso, junto com a parte visual, primeiro faz você não conseguir ficar entrando nesses pensamentos e depois isso faz com que você consiga treinar a sua parte executiva. Então anotar faz diferença. Eu tenho esse tratamento, um tratamento que tem desde 2019, um tratamento baseado em evidências, primeira linha, indicado em todos os guidelines, e isso, quem melhora, anota, veja os depoimentos, tem depoimentos no YouTube, isso não é mentira, não é ator que eu comprei, não é coisa mágica, é coisa de terapia baseada em evidências. Então, veja esses depoimentos e veja as pessoas, elas anotaram, e anotar faz muita diferença, parece que não sim, mas faz diferença, mesmo que você esteja com preguiça, anota, tá? E aí você vai então, depois disso, você vai começar o seu dia, antes de pensar o que você tem que fazer, você está a sua cabeça nevoada, você vai começar com uma tarefa muito fácil, que você consiga fazer de preferência em menos de 5 minutos e que precise de muito pouco esforço. Então você vai anotar uma tarefa muito fácil. Por exemplo, eu vou pegar uma folha de papel que está aqui e vou jogar no lixo. Você vai anotar isso, vai anotar, vou pegar uma folha de papel e vou jogar no lixo. Você anota antes. Você pega essa folha e joga no lixo sem levantar. Que seja uma tarefa simples, que você consiga fazer, mas que você anote antes, que você faça um check depois. Por que eu estou falando isso? Porque você fazer um check numa tarefa que você programou é uma das atividades que mais libera dopamina, que você já ouviu falar assim, dopamina no seu córtex pré-frontal e no seu estriato, que é a parte que regula o movimento, ou seja, isso vai dar para você mais energia para o resto do dia. Pode parecer uma besteira? Pode parecer sim, se ninguém nunca te contou, pode pesquisar também, se não precisa confiar em mim, mas sim, é uma das tarefas que mais vai liberar dopamina de forma imediata, você completar uma tarefa simples. Isso, assim, não é inquestionável, tenta fazer, você não tem nada a perder. Então, faz primeiro uma tarefa simples, isso vai dar um gás para você. E aí, claro que depois você vai o quê? Você vai priorizar as tarefas, prioriza no máximo 3 por dia, tá? O que é muito importante? Eu coloquei aqui, tem várias agendas, é importante, você vai perder, você vai se perdoar. Então, se perdoar é importantíssimo. Você vai perdoar todas as suas falhas, vai comemorar todas as suas vitórias. Por quê? Porque você está lutando contra a pior doença que existe, que é uma doença que rouba a sua esperança. Então isso não é tarefa para qualquer um. Ter depressão, lutar contra a depressão não é para fracos, tá? Então você vai fazer isso porque você merece, não é mimimi, não é passar a mão na sua cabeça. Você vai comemorar suas vitórias mesmo que você não sinta nada. Você vai começar a agir
antes de sentir. Confie em mim, porque isso faz com que essas áreas comecem a entrar no funcionamento, como se fosse uma engrenagem mesmo do motor, tá? E as pessoas que melhoraram, elas fizeram isso. Pode ver os depoimentos se vocês quiserem, mas o que vocês têm a perder? Confie em mim, por mais que não dê certo, depois vocês cobram, escreve aqui nos comentários, tá? Mas não vai dar certo na primeira vez, você vai ter que fazer algumas vezes e vai se perdoar cada vez que você não conseguir. Se você não conseguir, não tem problema, isso não vai invalidar o que você já fez, tá? Então é como se fosse uma conta no banco, no dia que você não depositar, não vai roubar o seu dinheiro, não tem problema, você vai lá e deposita depois de novo, tá? O importante é a gente sempre ir retomando, e aí você vai colocar 3, 4 prioridades no máximo. E você vai fazer pausas de 5 a 10 minutos. Esquece a técnica do Pomodoro, pelo amor de Deus, esquece isso, tá? Porque isso de 25 minutos, ninguém consegue fazer 25 minutos hoje em dia, tá? De prestar atenção em nada. Então isso esquece, bobagem, tá? Você vai fazer tarefas de 5 a 10 minutos e você vai fazer pausa entre elas. E nas pausas, o que eu aconselho que você faça? Você se hidrate. Por quê? Porque mínimos sinais de desidratação no seu cérebro fazem com que você tenha uma perda da capacidade cognitiva. Você não vai ficar muito tempo em jejum, isso a gente fala depois, eu falo da alimentação, e você vai se alongar. Por quê? Porque o alongamento ajuda você a ter mais energia. Então, alongamento como? Você pode alongar o pescoço, você pode alongar da forma mais simples que você conseguir, né? Uma forma que funciona mais é você alongar imaginando que tem um fio mesmo, né? Puxando a sua cabeça lá para cima, um fio no teto que está puxando a sua cabeça lá para cima. E você vai alongar a coluna e o seu pescoço, o seu queixo, como se fosse esse fio puxando você lá para cima. E você vai colocar os seus ombros para trás. Isso, você pode fazer isso sozinho, não precisa fazer na frente de ninguém não, tá? Você imagina que tem um fio puxando a sua cabeça, você faz assim, coloca os ombros para trás, encostando uma escápula, o pessoal chamava de omoplata, encostando um ossinho do ombro aqui no outro, tá? E você vai fazer assim, olhando para cima. Você pode ficar fazendo isso 30 segundos, você vai alongar isso 30 segundos. Tá? E você não precisa fazer certo, tá? Só tenta fazer do jeito que você conseguir. Você vai pausar, beber água, fazer esse alongamento. Tem outros também que a gente pode ir passando ao longo do tempo. E aí você volta para fazer. Você vai parar antes de estar exausto. Você nunca vai fazer algo até a exaustão, porque se você faz algo e fica exausto, você vai demorar muito tempo para voltar para fazer. E, importante, se alguém te dá uma tarefa para fazer, então imagina que seu chefe deu uma tarefa que você tem que pegar o quê? Você tem que pegar um documento lá não sei, vou lá do hospital, vai trabalhar na época interna, os caras falavam, não era muito gentil na minha época, o tratamento falava, Terno, você vai pegar agora o exame lá, vai pegar o exame daquela paciente, depois você vai fazer o quê? Depois você vai ter que coletar a cultura do outro paciente e pegar e levar isso para o Dr. Rubens para ele poder examinar e trazer para mim aqui o que ele falou sobre isso. Então imagina que ele falou isso para mim, ele deu ordem de eu pegar o exame da paciente, que é lá, eu fiz no HC, era num outro lugar que fica num outro prédio, aí eu tenho que voltar, eu tenho que mostrar para o Dr. Rubens isso, eu tenho que coletar uma cultura, que é um negócio que é meio difícil de fazer, e eu não gosto de fazer, mas enfim, você tem que tirar sangue, não sou muito bom nisso, mas... E aí você vai ter que saber o que o Dr. Rubens falou e trazer para esse cara de volta e sem perder o exame, porque o exame tem que estar com você. Isso tudo é muito difícil de fazer, tá? E é difícil de fazer para todo mundo, mesmo se você não esteja em depressão. A gente esquecia de fazer muita bobagem, depois a gente aprendia, né? Mas imagina que teve essa ordem, isso é uma ordem muito difícil, tá? Você vai anotar tudo e você vai pedir para a pessoa repetir isso quantas vezes forem necessárias, não importa. E a pessoa não vai ficar brava com você de ter que repetir, porque ela vai notar que você está disposto a prestar atenção naquilo, ela não vai ficar brava com você. Confia em mim, tá? Anota. Anota, pergunta. Então é isso. Checa com ela. Chegue. Toda vez que ela falar pegar o raio-x, você fala, tá, pegar o raio-x. Você repete e anota. Você mostra, é isso mesmo? É. Isso não vai fazer a pessoa ficar brava com você, tá? E aí, enquanto você estiver fazendo, você vai repetindo o passo. Estou agora indo pegar o raio-x. Estou indo pegar o raio-x. Você está com a sua agenda aqui e você vai escolher um lugar que você deixar que você não perde. Estou com a minha agenda, estou pegando, vou pegar o raio-x, tá? Depois você tica isso vai dar prazer para você. Aí você vai agora vou colher a cultura. Você vai repetindo isso na sua mente com a sua agenda, você colhe, tica, você vai repetindo isso
você colhe e tica. E vai dar certo sempre? Não, não vai. Mas isso é uma estratégia que funciona para pessoas que estão com quadro depressivo até que elas melhorem. Tente fazer isso. Isso vai te ajudar no ambiente de trabalho e trate a depressão, porque isso vai te dar um retorno 4 vezes maior e isso vai fazer com que você tenha muito mais chance de recuperar a sua parte financeira e recuperar a capacidade de trabalhar, de ser produtivo, a capacidade de colocar o seu potencial no mundo, certo? Se você acha que esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Entre aqui no protocolo, se estiver aberto as vagas. Trate a sua depressão. Todo tratamento para depressão tem que surtir algum efeito em 4 semanas. Em 4 semanas tem que estar melhor de alguma forma, quer seja terapia, quer seja remédio, quer seja qualquer tratamento, tá? Senão alguma coisa está errado. Cobre do seu médico, do seu psicólogo um prazo e um plano para isso. Se você quer ter o melhor plano, entra no protocolo Supera a Depressão. Você vai ter isso, você vai poder avaliar se o seu médico, se o seu psicólogo estão fazendo um bom trabalho, tá certo? É isso. Então, deixa aqui, compartilha, coloca aqui nos comentários o que é que você vai implementar a partir de hoje, tá? E vejo você no próximo vídeo.